As visões concedidas a nós foi nos dado por meio dos dons do Espírito Santo e através do dom de línguas. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Portanto, admoesto-vos para que essas palavras não caiam sobre as vossas cabeças. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desapareceis, porque opera uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Essas visões que logo ouvirão se trata de tempos angustiosos, de como Satanás tentará roubar a salvação daqueles que ficaram, onde o inimigo os introduzirá em jogos de realidade virtual aumentada. Pois a palavra diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor do Senhor Yahushua Hamashia, acha-la-á. Portanto, aborreça seu corpo, aborreça sua vida, não vivendo nessa realidade aumentada. Não viva. Entregue a sua vida por amor da palavra. Espere seu corpo terreno morrer, e assim obterá a salvação de vossas almas. Quemar, malaremar, memar, seremar, lememar, querer semar, remar. Na visão que o Senhor está me concedendo através do dom de línguas por interpretação, a interpretação vem por meio da visão, eu estou vendo que os demônios eles ficam dentro do firmamento. Aí eu vejo que como se eles estivessem escorrendo por dentro do firmamento, eles escorrem e caem como gota, assim, sabe? Aí quando a gota tá caindo, eu vejo lá dentro que tem um feto. Aí ele começa a se desenvolver enquanto que cai na terra, assim. Aí depois que ele cai, ele já aparece com o corpo, digamos assim, adulto. E quando eu via o sangue começando a cair, que era essa chuva vermelha, eu via também ele se espalhando assim, parecia que era uma mancha vermelha. E eu via que o firmamento estava ficando vermelho. Não sei se eu expliquei bem, mas quando eu via as gotas caindo, a minha visão aproximava nessas gotas e eu via como se aquelas gotas fossem comparando uma barriga. Eu via começava com uma coisa pequena, aí depois ia começando a criar um corpo igualzinho que quando a mulher está grávida e você vê aquele processo que você pode encontrar aí em relação à gravidez da mulher. Era como se aquela gota de sangue fosse uma barriga gerando uma vida. Só que no caso não era uma vida, era o corpo dos demônios. Aí quando ele terminava de cair e chegava na terra, aí já aparecia o demônio mesmo. Não aparecia uma criança, aparecia realmente o demônio adulto. A queda da gota já era ali o processo dele criar um corpo nesse mundo. Agora nessa visão eu tô vendo mais de perto como é que foi que aconteceu a chuva. Aí eu vejo que eles estão dentro do firmamento, eles não estão em cima nem abaixo, eles estão lá dentro. E aí, conforme eles estão lá dentro, eles têm que se libertar de lá, porque eles foram soltos, né? De acordo com a palavra do Pai. E aí eu vejo eles quebrando o firmamento, e nisso cai o sangue deles junto, né? Porque eles estão batendo no firmamento para conseguir passar pro outro lado, que no caso é vir aqui pra terra. E nisso eu vejo que muito dessa chuva vermelha é o próprio sangue deles, e eu vejo também as pedras caindo, um pedaço do domo caindo por causa das pancadas que eles deu. Aí eu vi que cai a pedra grande, cai a pedra pequenininha, e aí nisso eu comecei a ver que as pedras estavam caindo e começava as pedras de gelo, né? Gelo com sangue. Começava a cair nas casas e em algumas casas quebrava tudo, mas eu comecei a ver um prédio e era como se a chuva estivesse desviando desse prédio. Não que a chuva vem e do nada desvia, não. Era como se naquela parte não chovesse. E ali o pai me deu o entendimento que aquela casa ali tinha um filho dele que estava se alimentando do canal Azeite na Lâmpada. Então ele não podia morrer com a chuva. Mas os outros aí que é do mundo, que é de Satanás, caía as pedras lá e se caísse a pedra em cima a pessoa já morria já. Porque tinha pedras grandes e elas vinham bem forte. E se não morresse pelas pedras, quem estava lá fora morria pelos demônios ou no caso eram possuídas. Quando eu vejo os demônios lá no firmamento, antes deles sair e vir aqui para a terra, eles são cinza. Eu não sei por quê. É depois que eles descem aqui, aí ele já tem essa forma avermelhada com algumas partes pretas do corpo. E aí eu tô vendo que depois que eles quebrou algumas partes do domo, tinha uns demônios lá em cima e eles ficavam gritando. E era um grito que não tem nem como eu distinguir com alguma coisa aqui da terra.
mas começava com um pouco um grito de homem, só que depois misturava com o som de animais. Parecia a mistura do grito do som que o leão faz, misturado com um elefante e um homem junto. Tentem entender como é que é esse som, porque é muito esquisito. E aí eu via as pessoas olhando para cima e esses sons vindo assim. Eu via pessoas ficando com medo, pessoas com as mãos nos ouvidos para não ouvir esse som. E isso era por todas as partes do mundo. Aí eu continuo vendo a visão, e aí eu vi que a chuva caía sobre o mundo todo, e nisso também caía nas pessoas que estavam na rua, né? Que não estava com uma cobertura. E aí eu vi que caiu num rapaz, e eu via que ficava manchado de vermelho, assim, como se tivesse. Como se uma pessoa branca tomasse uma porrada, sabe? Fica aquela mancha vermelha na pessoa. Ficou nesse aspecto, assim. Aí eu via que a pessoa ela começava a se contorcer, e nisso que ela estava se contorcendo, eu começava a ver as veias do corpo dela olhando por fora assim mesmo, que ficava bem saltada, igual daqueles pessoal fisiculturista lá, só que muito mais assim. E aí as veias subindo assim, a veia do pescoço ficava saltada também, bem forte assim, aí eu começava a ver os olhos dele assim, começava a sair sangue, depois começava a ficar preto. E aí eu via a boca da pessoa cheia desse negócio preto, esse líquido aí. Eu não sei o que que é, mas eu sei que depois que o demônio caiu nessa pessoa, né, a gota de sangue lá que tem o demônio que caiu nessa pessoa, começou a fazer ela ficar desse jeito. E é como, eu não sei, pelo que eu tô entendendo assim, parece que ele tá expulsando alguma coisa dela para ele assumir o controle do corpo da pessoa. Aí, na minha visão, eu vi que tinha um rapaz que estava começando a ficar com essas veias saltadas aí. Aí chamaram a ambulância para eles. Eu não vi essa parte, eu só vi os paramédicos lá, eu acho que é assim que se fala, pegando ele na maca e levando para dentro da ambulância lá. E aí eu comecei a ver ele lá na maca e o enfermeiro tentando tratar ele, né? E aí nisso ele tava se contorcendo, eu vi as veias lá dele tudo saltada. E aí chegou um ponto que eu só vi esse homem, ele meio que deu uma risada, mas não era ele ali. Era o demônio que ficou, digamos que feliz porque já dominou o corpo dele. Aí nisso eu vi que esse rapaz, ele tava meio que amarrado para ele não ficar se debatendo. Se libertou das amarras, aí eu já vi ele já avançando pro pescoço das duas pessoas, que no caso era um homem e uma mulher. E aí eu via lá que aquela gosma que tem na boca dele era o que fazia contaminar as outras pessoas. Aí depois eu vi ele indo na direção do outro carro e fazendo bater a ambulância. Então muitas pessoas aí tá endemoniadas e por isso que vai começar a ter esses acidentes no mundo aí, né? Carro batendo, avião caindo, ônibus se chocando propositalmente com muitas pessoas. Então ali são os demônios matando o máximo de pessoas possível. E claro que são pessoas que não vão conseguir se salvar, né? Porque estão muito contaminadas com as coisas desse mundo. Mas aqueles que Deus está preservando, eles vão conseguir achar o canal Azeite na Lâmpada e esses vão estar protegidos para conseguir se encher da palavra de Deus e darem as suas vidas para morrer por Yahushua. Aí eu tô vendo que nessa chuva também tá vindo chuva de pedra e algumas pedras são tão grandes que os demônios tá lá dentro preso. Aí quando eles caem é igualzinho um meteoro, sai saindo aquele rastro de fumaça e aí ele cai no chão e faz aquela cratera que vai arrastando. E aí eu via caindo em várias partes do mundo essas pedras gigantes com demônios. Eu vi a casa sendo quebrada, uma dessas pedras batendo em prédios e atravessando. Eu via aviões que estavam voando e também batia neles e acabava caindo. Aí depois eu vi mísseis indo para cima e batendo lá no domo. E aí eu vi o domo se quebrando e deixando de ter aquela cor vermelha e se tornando em preto. Aí na visão que o senhor está me concedendo agora, eu tô vendo uma casa e nela tem um domo. É uma cor amarela para mim tá aparecendo. E aí eu vejo que quando essas gotas de sangue começam a cair na direção da casa ou até mesmo as pedras que tá caindo do domo, eu vejo que algumas gotas caem e é como se caísse no. É igual quando cai no vidro e começa a escorrer. Não caía lá dentro da casa. Parava no domo e começava a escorrer. Aí eu vi que pedras e outras gotas eram desviadas para outra direção. E aí quando eu comecei a olhar já por dentro, eu via um anjo como se a gota viesse entrar dentro, vir na direção da casa e ia tocar na casa. Aí o anjo batia com a espada e expelia para longe. Aí os anjos não deixavam as gotas cair dentro das casas para contaminar o povo que está lá dentro. E aí eu via como se estivesse olhando de uma janela uma mulher lá assistindo o azeite na lâmpada. Então aquela pessoa já está se enchendo do entendimento de dar vida, que só tem no canal Azeite na Lâmpada. E é por isso que os anjos estão guardando aquela pessoa, porque aquela pessoa ela vai conseguir dar vida e vai ser salva. Então é por isso que os anjos estão guardando umas pessoas e outras não. Os anjos estão guardando as pessoas que vão conseguir dar vida. E aquelas que não têm a condição de dar a vida, porque não têm o entendimento nem do que fazer naquele momento, e nem a palavra de Deus, essas pessoas estão tudo morrendo. Seja pela chuva, seja pelos acidentes,
seja por endemoniados estarem matando ela, né, que são essas pessoas que tá soltando esse líquido pelos olhos. E aí eu via também animais tudo deformado e com essas marcas de gota de sangue aí. Eu vi um cavalo com as misturas de uns animais que não dá nem pra falar, porque eu só vi umas pernas grudadas nele assim. Na visão que o senhor tá me concedendo aqui agora, eu tô vendo o mato assim, e quando a minha visão foi se aproximando, eu vi que tinha um grilo lá. E uma dessas gotas caiu nesse grilo aí. E aí eu vi que o demônio se apossou do corpo do grilo e ele pegou, começou a ir na direção onde tinha as poças de sangue. E aí eu via que esse grilo começava a beber aquele sangue ali. Eu via ele bebendo lá. E depois eu via que depois que ele ingeriu aquele sangue, não sei se foi muito ou se foi pouco, eu só vi que depois que ele bebeu, ele começou a crescer e ficou como se fosse um humanoide. Era como se fosse o formato de um grilo, só que, como posso dizer, ele tinha assim a aparência de um grilo, só que ele ficava em pé também. E ele tinha um ferrão na cauda dele. Aí eu vi que ele abraçava as pessoas com os braços dele para prender ela. E depois ele dava uma ferroada. E quando ele ferroava essa pessoa, ela continuava viva, mas ela não conseguia mais se mexer. Aí eu via que algumas ele pegava e começava a comer. E eles sempre, pelo menos na que eu tô vendo, ele sempre come pela cabeça. Eu não sei se todas as pessoas ele começa comendo assim. E aí eu via que esse demônio, né? Vou chamar de demônio, esse grilo demônio ele picava outras pessoas e ele não comia diretamente. Ele meio que deixava a pessoa guardada todas as pessoas estavam vivas lá. E aí elas ficavam. Eu só via os olhos delas se mexendo. Eu não conseguia ver elas se mexendo assim, mão, braço. Eu só via os olhos dela e eu ficava vendo o som saindo delas, né? Que é aquele som de choro, de desespero. Porque elas estavam numa situação e não tinha como elas fugir, porque elas estavam paralisadas com a substância que sai do ferrão desse bicho. Eu tô vendo que esse gafanhoto, as pessoas que ele pegou, eu não sei se todas, mas eram aqueles que estavam com os demônios já possuídos. E aí eu via que ele estava lá possuído e estava paralisado e nem os demônios conseguiam controlar. E aí nisso, como eu via que esse demônio também, esse gafanhoto aí, ele encasulava as pessoas, né? Que no caso ele estava capturando o que ele via pela frente, mas o que ele mais achava era sempre as pessoas já endemoniadas. Era bem raro ele achar uma pessoa que era uma pessoa normal, assim. E aí o que acontece? Ele capturava qualquer um que ele via, seja demônio ou não, ele pegava, e que fosse humano, né? E encasulava e deixava com o veneno dele lá paralisado. E aí eu via os demônios numa situação de ele estar preso. Ele estava livre num corpo e agora não está mais. Aí eu via uma fumaça saindo deles. E aí virava as pessoas novamente ali. Aí elas ficavam lá querendo sair daquela situação, mas só que ela já estava com o veneno desse gafanhoto. E aí eu via momentos que esse gafanhoto aparecia e eu via esses zumbis, esses endemoniados aí, via ele sair correndo para não ser capturado. E aí nisso o senhor começou a elevar a minha visão e eu comecei a olhar por cima da cidade, assim, ó. E aí eu tava vendo vários domos, vários, já tudo quebrado. E aí o que o senhor tá me dando de entendimento aqui é que esses gafanhotos vai acontecer quando já estiver no finalzinho, onde já não vai ter mais ninguém que vai dar a vida, no caso, né? Que eu já vi os domos quebrados, porque é o que vai acontecer. Quando acontecer o arrebatamento e a pessoa entrar no canal azeite na lâmpada, e que seja antes da chuva de sangue, né? Vai se criar um domo na casa dela, onde é os anjos ali que vão estar protegendo ela da chuva de sangue, dos demônios, dos endemoniados, das criaturas, porque aquela pessoa ali tem salvação. Então Deus não vai proteger quem não tem salvação. E a salvação está no canal azeite na lâmpada, porque só lá tem esse entendimento de dar a sua vida. Os anjos caídos são seres humanos com demônios no corpo deles. São pessoas que não têm perdão. As pessoas que estão aptas para a salvação são pessoas que são anjos arrependidos. E os anjos caídos não têm salvação. Então, muitas dessas mortes que aconteceu nesse período aí também foi de anjos caídos e também, infelizmente, de anjos arrependidos. E esses anjos caídos, eles não têm salvação, somente os anjos arrependidos. Yahushua HaMashiach só morreu pelos anjos arrependidos. E os anjos caídos são aquelas pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida, porque eles são demônios. E muitos desses anjos caídos aí, eles estão aí no púlpito ensinando a palavra errado. E Satanás já estava preparando as pessoas para, quando acontecer a tribulação, ele já está colocando no entendimento das pessoas de querer fugir. Aí Satanás também usa os filmes, onde mostra as pessoas fugindo. E aí, como as pessoas já estão com esse entendimento de fugir, de correr, elas não vão saber o que fazer, que no caso é entregar a sua vida e morrer por Yahushua HaMashiach. E essas pessoas que estão morrendo nessas situações de queda de avião, acidente,
os demônios pegando, são pessoas que não vão alcançar salvação porque não têm a palavra de Deus, não têm o entendimento do alto. E aquelas pessoas que encontraram o canal Azeite na Lâmpada e estão se alimentando deles, essa pessoa tem a vida eterna, porque ali contém o entendimento de entregar a sua vida. Porque as pessoas que vão entregar a sua vida vão passar por um momento igual o de Yahushua, quando ele foi pego, foi escarnecido, bateram nele, crucificado e tentaram fazer com que Yahushua saísse da palavra. As pessoas que estiverem entrando no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra estão recebendo a força, o poder de passar pela tortura e ser salvo, porque a palavra de Deus é que vai segurar a pessoa, vai segurar ela. Como a palavra já diz, né? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados. Então a palavra de Deus não vai deixar aquela pessoa se abalar. Ainda que ela seja torturada, os demônios fazem o que quiser com ela, a palavra de Deus vai fazer com que ela seja firme e morra pela fé dela, morra por Yahushua HaMashiach. É por isso que os anjos vão estar protegendo somente essas pessoas. Quem não está no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, os anjos não vai proteger. Porque se eles protegessem essas pessoas, ela não vai ter esse entendimento de dar vida. E quando chegasse a hora da tortura, ela simplesmente ia negar o nome de Yahushua e ia ser condenada. Então é só quem tem o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra vai receber a vida eterna. Porque é só no canal Azeite na Lâmpada que tem o entendimento de dar vida. Já os outros canais aí dos falsos profetas, eles dizem que é para você fugir, que Yahushua HaMashiach vai vir reinar aqui na Terra por 1000 anos. Como vocês podem ver na visão aqui, como é que Yahushua vai vir reinar aqui? Tá tudo destruído, só tem demônio. Nem o próprio Satanás vai ter um reino aqui, um governo. Não tem mais mundo. Então, o Satanás usou os falsos profetas aí para induzir o povo a fugir, a correr e esperar pela vinda do Mashiach. Mas a palavra diz que quem vê o dia do Senhor, que é o dia que Yahushua HaMashiach vem com poder e grande glória, é o dia que ele vem para condenar as pessoas, tanto que está escrito lá em Apocalipse, onde as pessoas falam que onde eles se escondem nos rochedos e nos monteiros lá e diz: cai sobre nós, porque é chegado o grande dia do Cordeiro. E quem poderá subsistir? Quem vai existir nesse dia aí? Ninguém. Todo mundo que vê esse dia vai ser condenado. Então, Satanás já veio trabalhando para induzir as pessoas a querer fugir nesse dia, nesse tempo aí. E não é para fugir, é para se encher da palavra que contém no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra e morrer por Yahushua HaMashiach, não negando a sua fé no nome dele. E quando a pessoa morrer, ela é salva. E depois que todos os que estiverem aptos para dar a sua vida e derem a sua vida e não tiver mais ninguém que vai dar a sua vida, aí Yahushua HaMashiach vem para condenar aqueles que estão aí vivos, vivos entre muitas aspas, né? Porque verdadeiramente estão mortos, mortos espiritualmente. É essencial que quando acontecer o arrebatamento, vocês têm que vir para o canal Azeite na Lâmpada. E aí, quem estiver assistindo o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, os anjos vão vir proteger essa casa. E quando acontecer a chuva de sangue, vocês não podem, em hipótese alguma, abrir a porta para ninguém. Pode vir família, pode vir filho, mãe, pai. Não abre. Porque se você abrir, os demônios vão entrar na sua casa e você vai ser condenado ao lago de fogo. Isso porque você já vai estar desobedecendo, né? Não é para você abrir a porta. E eles vão vir, eles vão se passar por familiares seus, vão se passar por animais para te pegar por suas emoções e se você for guiado por suas emoções, ali você já vai estar caindo na própria armadilha que o Satanás criou para você. Então é para você ser racional nesse momento. Não abra sua porta e também não olhe para fora, porque se você olhar para fora, pelo que você vai ver lá fora, Satanás vai vir e começar a criar tribulações na sua cabeça. Ele vai ficar te tentando e ali vai atrapalhar o seu processo de se encher da palavra. E assim você poderá perder a salvação também. Então não é para você olhar para fora, tape tudo, feche as portas e se concentre apenas no canal Azeite na Lâmpada. E uma coisa que é muito importante que vocês também tenham em mente é que as horas que Satanás mais vai vir atacar as pessoas é nos momentos que elas estarão mais quietas, embora esteja na tribulação. Que no caso creio que alguns vão ficar se preocupando ainda em tomar banho e também principalmente na hora de dormir. Quando vocês estiverem em um momento quieto, onde vocês vão estar tendo que fazer comida, alguma coisa para vocês conseguir se concentrar no canal Existe a Lâmpada, é para vocês estar orando e se vocês já têm as promessas dentro de si, você vai ficar confessando. Para ali você não ficar num momento parado e ali Satanás vai ficar vindo com pensamentos na sua cabeça. E quando chegar a hora de dormir, não é para você também ficar
pensando. Quando chegar a hora de dormir, você vai fazer o quê? Você vai colocar o canal Azeite na Lâmpada no seu celular ou no seu computador, seja lá como você vai fazer isso, e vai dormir escutando e se concentrando. Não é para você ficar com a mente no mundo ou sem estar se alimentando de nada, porque se você só for dormir como normalmente as pessoas fazem, ali Satanás vai vir e vai colocar coisas na sua cabeça, como a palavra diz, né, que ele vem por meio dos pensamentos, dos desejos, das vontades, dos sentimentos. E assim ele vai estar te enganando ali, e aí você vai estar dormindo sem estar se alimentando do canal Azeite da Lâmpada e estará dormindo se alimentando das palavras do demônio que vem por meio dos pensamentos. Então, vá dormir ouvindo o canal Azeite da Lâmpada e o Espírito Santo ministra. Ah, eu não consigo dormir ouvindo coisa, não importa. Pelo menos você vai estar se alimentando da palavra e quando você pegar no sono, Satanás não vai vir perturbar sua cabeça. E se é que vocês vão conseguir dormir. Mas se acontecer de vocês conseguir dormir, durma desse jeito. Se você é um anjo arrependido, para você tem salvação. E uma observação aqui, os anjos caídos são aqueles que não se arrependeram na rebelião e nasceram em carne aqui na terra. E são eles que ficam enganando as pessoas com a teologia. E por isso que todo mundo está aí no engano, e o objetivo deles é condenar você ao lago de fogo. Por isso que eles ficam ensinando as pessoas a fugir, a salvarem a sua vida. E quem obedecer a eles serão condenados. Então, para que isso não acontecesse com todos os anjos arrependidos, o Espírito Santo preparou o canal Espírito Santo Ministra. Este canal era o canal que estava preparando as pessoas para serem arrebatadas, e muitos não se atentaram, infelizmente, mas ainda assim o Pai trouxe uma saída para aqueles que infelizmente ficaram, qual é o canal Azeite na Lâmpada. E nesse canal ele prepara as pessoas para conseguir a salvação, ainda que tenha que ser nessa triste situação, onde seja dando a vida por amor a Yahushua HaMashiach.